estamos numa série de ministração, por que fazemos isso? Amém? Nós não fazemos só porque os outros fazem, nós devemos entender, a Bíblia fala que nós devemos ser apologetas, né? Saber defender a nossa fé, isso é extremamente importante. Então estou usando aqui, eu falei por que nós nos reunimos nas casas, falei por que nós vamos na igreja já falei? Não lembro se eu falei ou não, mas ok, mas está na lista lá também. Porque nós não reclamamos. O Lucas falou porque ceiamos, né, Lucas? Então, porque nós não reclamamos, eu coloquei na quinta. Quem não estava na quinta? Então, assiste lá para você parar de reclamar em nome de Jesus. Amém? Porque batizamos. Eu falei? Não falei porque batizamos? Falei. Então, ok. E hoje, vamos para o tema de hoje, que vai ser: por quê pregamos o evangelho? Pergunta para quem está assado: por que você prega o evangelho, hein? Né? Então vamos lá, eu vou ser rápido, hoje é rápido, preciso, tranquilo, palavra, né, suave para todos nós, mas é bom nós trazermos isso à tona para nós em nome de Jesus, amém? Por que nós pregamos o evangelho então? Deixa eu só preparar aqui o ambiente. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela obediência à lei ou às suas obras, amém, amados? Tinha que ser perfeito em todas as coisas, ninguém foi, Jesus foi o único perfeito, né? Mesmo sendo igual a Deus, não tomou por usurpação, mas se fez homem, assumiu a forma de servo, amém? Veio, se humilhou, em tudo foi obediente, até a morte de cruz, né? Ele veio, nunca pecou, né? Mesmo sendo tentado em todas as coisas, em nenhuma ele errou, pecou. Então nele nós temos a salvação, o cumprimento de cada aliança, vai se cumprindo as alianças. Lucas deve ter falado que seria também a nova aliança, não é, Lucas? Então nós estamos debaixo dessa nova aliança. Então, em todo o Antigo Testamento se declarava, né? E aquele que declarar o nome do Senhor será salvo, e tudo isso se cumpre em Jesus Cristo. E Jesus termina o comissionamento dele, né? Depois de ter já feito a ceia, como Lucas ministrou, o cálice da nova aliança, aí ele fala isso aqui para nós. Vamos ver, Marcos 16, 15, 16, vai. Ide por todo. Pausa técnica. Aqui no Brasil a gente tem mania de falar, tem um jargão assim popular, que todo mundo é filho de... Não é. Todos são criaturas. Só tem um jeito de ser filho, por meio do próprio Filho. E Ele nos deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Amém, amados? O adotados, Abba, chamá-lo de Abba, de pai. Então, não. O que nós devemos fazer? Pregar o evangelho a toda criatura. E daí o que fala na sequência, que foi o culto que eu fiz de batismo também? Vai, no domingo, 2 domingos atrás, né? Quem? Será? Quem porer? Não crer será condenado. Então, quem crê que Jesus mandou a gente pregar? Sim, falou. Pergunta para quem está do seu lado, você está pregando para quem? Né? Como diz o meu filho, muito indignado, quando ele tinha 2 anos, voltando da escola, chega no carro para mim com uma cara e fala: professor errou hoje, pai. Ela falou uma coisa muito errada. Daí, o que ela falou, meu filho? Já preocupado, né? Já vou ter que fazer uma intervenção na escola. Ela falou que o martelo prega. Mas não é que não é o martelo que prega, quem prega é o pastor? Eu falei, é verdade. Né? Mas você vê a indignação dele. Ele é tão crente, já era pequeno, que ele não queria admitir nem que o martelo pregasse. Porque a gente que tem que pregar. Porque Jesus mandou pregar. Chacoalha quem está do seu lado, você puder falar, está pregando ou não, irmão? Né? Temos que pregar o evangelho. Toda criatura, ok? Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, ok? E eu vou construir só em cima de pregação hoje, no sentido de declarar a nossa fé. O que é pregar o evangelho? Pregar o evangelho é declarar as boas novas de salvação. É dizer, olha, Jesus veio, cumpriu tudo que tinha que ser cumprido, todas as alianças passadas foram cumpridas e Ele agora é o caminho, o acesso a Deus. Você não precisa fazer nada, só precisa acreditar que Ele nasceu de uma virgem, viveu, nunca pecou, morreu e ao 3º dia ressuscitou e hoje vive, e entregar a sua vida para Ele e deixar que Ele faz todas as outras coisas. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Crescer, amadurecer, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo, se eu não me engano, é 12 para 13 ou o início do 13, aí eu vou deixando as coisas de menino. Amém, amados? Né? E vai adotando as coisas de maduro. Mas salvação pela fé. É uma ordenança explícita de Jesus, sim ou não? Sim, então pergunta para alguém bem bonito, você está obedecendo ou não? Né? A ordenança, ok, vamos lá. Segunda coisa extremamente importante, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16, Paulo escrevendo diz, pois não.
Porque é o quê? Para todo aquele que, primeiro judeu e também o grego. Aí ele começa a explicar as coisas, como elas funcionam. Em que sentido, pastor? Ele fala assim, ó, Paulo, ele tem diversos, né, pró-discursos, assim, onde ele vai colocando a ordem das coisas, é super didático na escrita, principalmente aos romanos, né, que ele era instruído nisso também. Então ele fala, ó, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar. Querido, você pode ser o mais bonito, mais inteligente, fazer um monte de coisa, olha para quem está do seu lado e fala, o pastor deve te conhecer, né, para ajudar a pessoa, mas não salva. A pregação, a loucura da pregação do evangelho é que traz a salvação. É o próximo texto, né? É o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Só o evangelho tem o poder de nos salvar. Eu posso fazer um monte de coisa, agir, estudar, entender. Eu vou falar no próximo slide disso, mas o que traz salvação é a pregação. Amém? Você não precisa ser super eloquente, outras coisas, mas pode ser também, não há problema em ser. Mas o que muda realmente as coisas, que pode trazer salvação, é a pregação do evangelho. Então, pausa técnica. A educação vai ajudar a nação? Sim ou não? Sim, claro que vai. As pessoas terem moral vai ajudar a nação? Sim. Mas a única coisa que vai mudar a nação de verdade é a pregação do evangelho, irmãos. Ai, pastor, não concordo. Então veja o quanto a nação mudou e o quanto o evangelho cresceu. E você vai traçar uma linha do Brasil de quem é mais velho, vai ver se mudou ou não. Quem crê que mudou? Claro, a única coisa que muda mesmo é o reino dos céus vindo à terra. É o poder, a pregação do evangelho é o poder de Deus tocando a terra. Quem foi mudado pelo evangelho? Graças a Deus, mudou as coisas na sua família, tudo ficou diferente, graças a Deus. É ou não é verdade? E assim tem que ser. Então, esse é o poder de Deus, a pregação do evangelho. Chacoalha quem está do seu lado de novo e fala, tem que pregar, irmão. Amém? Hoje, eu falar desse tema é um dos que meu Deus, eu me delicio. É o poder para a salvação, pois não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Aí ele fala a ordem, primeiro, obviamente, vieram os judeus, depois ao grego, ele dá a sequência. Ok. Somente a pregação traz salvação. Primeira carta aos Coríntios 1:21 diz, visto como? Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Ó, a gente pode estudar sobre Deus, a gente pode escrever livros sobre Deus, a gente pode contar da história de Jesus que ele veio como homem em todas as coisas, a gente pode ser muito eloquente, discutir filosoficamente, discutir cientificamente, discutir arqueologicamente, todas as coisas. Contudo, a Bíblia deixa muito claro aqui para os Coríntios que a sabedoria do homem não vai conseguir fazer a gente chegar. Como que acontecem as coisas, pastor? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, ok, posso ser eloquente? Ótimo. Posso ser instruído? Ótimo. Mas o mais importante é que eu pregue o evangelho. Amém, amado? Você pode ter um coach, você pode ter um mentor, você pode ter sei lá que outro nome que possa fazer, não tem problema nenhum com nenhuma dessas coisas. Ter alguém que te instrui, mas o que vai te trazer salvação é a pregação do evangelho. Ela é a verdade, a palavra de Deus é viva e eficaz, cumpre o que lhe apraz, mais afiada que espada de dois gumes para separar. Estou citando o texto bíblico. A pregação é que muda todas as coisas da nossa vida. É bom estudar, sim ou não? Sim, olha para quem está sabendo e fala, não pare de estudar, irmão. Né? Ótimo, ok, mas a loucura da pregação é o que muda todas as coisas. É o acesso das coisas, juntando com outro slide, é o poder de Deus, ou as coisas sobrenaturais, atuando no mundo natural, que leva as coisas para um outro nível. Por isso você vê pessoas simples, pessoas às vezes que não são tão instruídas, mas que vivem as coisas em Deus e que vivem o melhor de Deus. É a loucura da pregação do evangelho. Para o homem parece loucura. Por quê? É falar só em crer. É uma loucura. Sabe por quê? Porque todos nós, não há um justo e um justo sequer. O pecado está em todos. Ontem eu estava lá na casa dos meus pais. Aí Josué estava me desobedecendo. Eu peguei ele pela mão, levei lá para o quarto. Falei, ó, tua mãe já avisou que você estava merecendo apanhar desde cedo. Eu levei ele lá para o quarto, fui indo. Não bati nele, só conversei, que ele estava cansado assim, né? Tal. Peguei e trouxe de volta. Aí minha mãe, ai, não gosto de ver você batendo nas crianças. É muito triste, me dá uma dor na minha alma. Coisa de vó, né? Dor na minha alma, né?
Mas, meu Deus, parece que, né, eles gostam de desobedecer. Eu falei, mãe, minha mãe é teóloga, tem 7 pós em teologia. Eu falei, mãe, pecado está aí dentro, mãe. É a vara que tira o pecado daí dele. Eu não posso deixar a natureza maligna dele predominar. Né? Eu falei, o Isaac foi corrigido muitas vezes também. Por isso que é obediente igual, mas o Jorge tem um outro ímpeto. Mas, independente disso, por que você está falando isso, pastor? Porque a nossa alma vem com pecado, vem com ferida, vem com egoísmo. A maioria de nós, em todos os relacionamentos, a gente demanda mais do que a gente oferece. Sim ou não? Sim, estou casado com a minha esposa, eu quero dela, não quero dar muito o que ela quer. E assim, quase todo mundo é, em todos os relacionamentos. Se eu for perguntar para um jovem, vai falar, meu pai não me entende, minha mãe não me entende. É ou não é verdade? Se perguntar para um pai, para um filho, vai falar, mas eu quero dar tudo para ele, eu estou ofertando, mas esse também não entende, não percebe o que eu estou falando. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós não temos o amor ágape desenvolvido em nós, de amar involuntariamente, de perdoar, de ter misericórdia, de fazer todas as coisas, e tudo a gente gera essa performance de demanda, a nossa cabeça é codificada com isso. Então o evangelho vira uma loucura. Por quê? Porque eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu só tenho que crer que Jesus fez tudo. E eu tenho que acreditar que um Deus que me conhece, sabe como eu sou, sabe de todas as coisas, sabe dos meus erros, sabe o que eu penso, sabe as coisas ruins que eu faço, ou o que muita gente fez, e que antes de eu fazer qualquer coisa, já me amou de forma incondicional. Como assim ele me ama de forma incondicional? Por isso que parece uma loucura. Porque ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todos nós sabemos as coisas que fazemos ou que pensamos, é a maldade que está em nós. Então é difícil, é uma loucura para o ser humano normal entender que eu não preciso performar nada. Não, é mais fácil de acreditar que você vai ser salvo se eu falar para você pegar um chicote e batendo nas tuas costas e andar de joelho daqui até Curitiba lá, que daí você vai, não, beleza, agora eu fiz alguma coisa, agora eu mereço ser amado por Deus. Por isso que o evangelho é uma loucura, porque eu só preciso te falar, ó, você crê? Creio. Loucura sim ou não? Claro que é, porque a gente quer performar, a gente quer fazer, porque é assim que nós somos codificados. Quando somos aperfeiçoados em amor, entendemos que Ele nos amou primeiro, nós começamos a expressar esse amor ágape de entrega, de devoção, de amar o próximo, de não pedir nada em troca, e ele é assustador para as outras pessoas. É ou não é? Sim ou não? Você ama a pessoa, fala, mas por que você está fazendo isso? Eu te amo. Não, mas você nem me conhece. Ou você me conhece, ou... Então, consegui me fazer entender, sim ou não? Então, a pregação do evangelho, ela é uma loucura para o homem. Porque o homem quer uma performance, o homem quer que demanda. Você tem que fazer isso para eu te amar, você tem que fazer... Não, amado. Né? Talvez o mais próximo que a gente vai ter isso é um amor de pai e filho. Sim ou não? Do pai para os filhos, principalmente quando é pequeno. Depois que o filho começa a falar e interagir, aí você já vai demandar performance também. Ou não? Ah, sim. Principalmente, quanto mais feridas você tem na sua alma, mais você vai demandar que o outro performe naquilo que você não faz, que é o que te chama a atenção. Então, a pregação do evangelho é uma loucura? É uma loucura para os homens, mas aprove assim a Deus. Amém, amados? Né? E ela é fora do normal, ela é sobrenatural. E em que sentido, pastor? Como, ok, deixa eu seguir que eu vou. Vocês estão comigo? Olha para quem está do seu lado, fala, ame os outros, irmão. Né? Fala, prega o evangelho. Né? Jesus nos amou, não pôs condição para nos amarmos. Graças a Deus. Vai. Por que eu devo pregar? Porque Jesus também pregava. Jesus andava, pregava. Vamos ler o texto juntos, vai. Percorrendo toda a Galileia. E as enfermidades entre o povo. Jesus pregava o evangelho. Vamos pensar, quando eu estava colando esse slide, eu lembrei de uma vez que eu estava conversando com um irmão. Nós estávamos conversando com um irmão que o ministério que a gente fazia parte enviava ele para o interior para pregar. Todo sábado ele ia, saía à noite de ônibus, leito, acordava na cidade, tomava café lá com os irmãos, ou no hotel, não sei onde tomava, almoçava, jantava, pregava lá a palavra, a igreja estava lá, estava tudo certo lá, pegava um ônibus 11 e pouco da noite e voltava.
Uma vez ele estava conversando com a gente lá e ele falou, cara, minha vida, cara, tá puxado, irmão. Tá difícil, Vaso, trabalhar, fazer as coisas, tá difícil ir lá. Aí eu lembro que a gente falou assim, tá difícil, irmão? Pegar um ônibus leito, irmão. Pode não ser a melhor noite de sono, mas chega, toma café, almoça, janta, vai lá, tem microfone, prega na igreja, tem louvor, tem todas as coisas. Volta. Difícil estava para Paulo, né, irmão? Que ia andando com perigo de ladrão, de salteador, 2 naufrágios, não sei quantos dias no mar, sem comida, morrendo, apanhando. Fácil estava para Jesus, né? O Filho de Deus andando de a pé, 150 por 400 quilômetros, Israel, percorrendo toda a região, andando pela Galileia, dormindo com travesseiro de pedra. Amado, se mostrar, embora eles estão vendo lá, né? A Bíblia diz que é uma multidão, imagina eles olhando para nós, reclamando, andando de tênis. Aquela sandália de couro assim, ó, que passava nas pedras, resvalava na pedra, cortava um pedaço do pé, vinha as coisas, não tinha um banho quente para tomar, para descansar, para relaxar. Mas eu fico imaginando eles olhando, uma roupa só. Entrava, trocava de roupa, lavava ali, deixava secando um pouco. Já imaginou, amados? Meu Deus do céu, eu às vezes fico, essa multidão de testemunha deve estar olhando para nós, deve estar falando, bom, vocês vão ganhar o mundo em 2 minutos, eu acho, né? Todo mundo tem os televangelistas que varreram o mundo, né? Billy Graham, que agora já está na glória. Imagine ele, né? Pagaram o programa de TV, fizeram um monte de coisa. Hoje cada um pega o seu celular, tem uma transmissão de TV para não sei quantas mil pessoas. Um sorriso para quem está do seu lado e fala, ai, ai, ai. Eu escutando, eu fui ver o Deno esses dias, fui visitar o Deno, que ele estava lá em São Paulo. Foi no começo, né, Paulo? Foi o Paulo Enio. Aí o Deno falava assim, ó, para nós, ó. Eu estava numa igreja, aí tal pessoa falava assim, tal nação não está aberta para o evangelho. Aí ele falava, é lá que eu vou. Aí ele e a Marte levantava as ofertas para ir, só tinha, vocês estão aqui comigo, amados? Só tinha garantia que foi, não tinha garantia que ia voltar, sem telefone, sem celular, sem nada. Diz ele que beijava os filhos, tinha uma menina que ajudava a cuidar, e ó, vou pregar e fazer algo profético na nação. Já foi preso, já um monte de coisa aconteceu. Aí eu fico pensando assim, eu estava conversando com ele, mas que vergonha que eu tenho de mim mesmo. Eu prego do altar, ninguém me persegue, ainda acha um bom quando a gente tem todo um... Chacoalha quem está do seu lado e fala, ai, 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 meu irmão. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Hoje você vai falar para os irmãos, vamos fazer uma missão, vamos ganhar a vida em tal lugar. É de carro? Não, é de... eu não vou. Muito difícil, né? Meu Deus, nós vamos ter que comer lanche. Não como lanche. Amém. Amém, amados. Né? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus caminhava. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, caminhar não vai te fazer mal, irmão. Amém? Eu só estou dando os exemplos normais de todas as coisas, mas mostrando o empenho que tinha o Filho do Homem para pregar o evangelho. Ele fazia, ele levava a sério, ele ia andando de lugar em lugar. Você lembra das passagens, ele falava, importa que eu passe por tal lugar, importa que eu vá para aquele outro lugar, porque tem uma... Ele passa por Samaria para encontrar uma mulher no poço só. Ele anda muitos km, amado, para encontrar uma mulher, para ter 5 minutos de conversa com ela no poço. Ele está em jejum, amém? Né? Mas ele sabe que se eu encontrar ela também vai ampliar a pregação do evangelho para Deus para Jesus, né? Deus em forma de Jesus, ou a palavra manifesta em carne, para uma pessoa. Amém? Nós também devemos parar para uma pessoa em nome de Jesus. Aí Deus direcionou. Vocês estão comigo? Vocês estão com a cara meio de cansada sempre que está calor? Vamos dar graças a Deus que está calor, amém? Em nome de Jesus, né? Tá chegando o verão para nós. Então vamos lá. Depois, ok. Quando eu devo pregar, pastor? Leia comigo bem alto, 2ª carta de Timóteo 4:2, vai. Não, mais firme, vai.
Ok, então, quando que a gente deve pegar a palavra? Vai, leia aí, ó. Quer a ocasião seja? Quer? Ó, corrija, repreenda e encoraje com e bom ensino. Então, quando eu devo, em outras traduções pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Quando que eu tenho que pregar? Vai, em resumo, quando que eu tenho que pregar? Sempre, irmão. Pergunta para quem está do seu lado. E você, meu irmão? Fala, está pregando sempre ou não? Tem uma hora boa para pregar? Não. Tem uma hora ruim para pregar? Não, todas as horas são boas. Ai, pastor, mas isso aí tem gente que é muito inconveniente. Ah, inconveniente é uma vida cruzar com a sua, não ter encontro com Jesus e acabar no inferno. Inconveniente é porque você tem uma autoimagem, algo que você quer preservar, um orgulho, alguma coisa. Pregue a tempo e fora de... Vou usar um exemplo antigo, faz tempo que eu não tenho essas perguntas, mas essa me veio num período da minha vida, quando eu tinha ainda Facebook, faz muitos anos. E uma atleta que jogava até da época da pastora e da Pati, ela era de uma outra religião. E ela me mandou no Facebook que ela estava estudando psicologia e queria saber de religião. E ela me conhece, né? Ela falou, Fabinho, pode fazer uma pergunta? Deu, claro, pode fazer, não vou falar o nome dela. Aí ela falou assim, por que crente fica importunando tantas pessoas para que elas, né? Para que elas, para que se converta, para que seja das coisas dele, do jeito deles, né? E isso é real mesmo. Muitas vezes parece para a pessoa uma importunação, mas na verdade sabe quem está sendo importunado? Os demônios, irmão. As opressões, as coisas que estão na pessoa, por isso que ela não consegue. Vou exemplificar de uma forma simples, posso ou não? Quem já foi em alguma festa? Os outros não, que beleza, glória a Deus, que alegria. Já foi em uma festa em algum lugar assim ou não? Sim? Você vai ver se o ambiente, como é que ele está, se você faz assim, ó. Você está numa festa lá no churrasco, dos seus amigos, da empresa, outra coisa. Vai lá e mete uma música de louvor lá para ver o que acontece. O que acontece? Todo mundo fala, meu Deus, que música linda, falando sobre Deus, glorificando a Deus. Olha que ambiente gostoso, mudou até a atmosfera, ficou tão bom. É assim que falam? Olha, obrigado, quem colocou essa música, que alegria, que delícia ouvir isso aqui. Olha, coisa bonita, não fala um palavrão, é assim, né? É assim ou não? O que fala? Quem colocou esse negócio aí? Por que colocaram música de igreja? Tira esse negócio daí. Sim ou não? Quem se incomoda com isso? Se você se incomoda com louvor, cuidado. Talvez você está carregando coisa aí que não está te ajudando muito. Amém? Amém, amados? Assim, essa é a realidade. Né? E às vezes parece inconveniente, só que Paulo fala para Timóteo, pregai a tempo e fora de tempo. Eu dou sempre o exemplo, um dos que me marcou a minha vida, tem exemplos que marcam a vida das pessoas na questão de salvação. O meu, assim, um dos, né, que eu sempre falo, é um menino que eu trabalhava no lugar de esporte, eu trabalhava, ia na academia todo dia lá, encontrava ele era estagiário. Acho que umas 2 ou 3 vezes a gente deve ter jogado bola juntos lá. Nossa equipe, pessoal do vôlei contra o pessoal lá que era da Paraná Esportes. E aí eu cheguei fim de janeiro, começo de fevereiro, eu cheguei para ir na academia, estava uma semana já indo na academia, e eu perguntei para o pessoal, né, da secretaria, falei, gente, cadê o fulano? Que eu não vejo. Né? Faz tempo que eu não vejo. Ele disse, você não sabe, Fabinho? Eu não, o que aconteceu? Morreu na praia afogado, agora no verão ali. Ninguém sabe direito o que aconteceu, tal, morreu afogado. 20 anos devia ter assim, um menino novinho, super bonzinho. Aí na hora o que me veio meu Deus, falei com ele na academia praticamente todo dia, pelo menos cumprimentando, mas volta e meia falava de alguma coisa, de educação física e de tal. Jogamos bola algumas vezes, talvez tenhamos até almoçado juntos, que às vezes eu almoçava no local. E eu não me lembrava assim, de ter falado de Jesus, de ter parado um dia e falado, deixa eu te contar uma coisa, Deus tem um plano para a sua vida. O plano maior, principal, começa com você entregar a sua vida para Jesus e se conectar com Deus. É o jeito de você se conectar com Deus. Vamos fazer uma oração? Não ia doer? Nada. Muito provavelmente ele iria aceitar. Até porque eu era chefe lá numa das situações, o chefe está falando, né? Não era chefe dele, mas tá lá no setor. Então, beleza, vai ser. Vamos embora.
Nunca. Aí eu fico pensando, meu Deus, fiquei 1 ano vendo esse menino quase todo dia e agora foi recolhido. Porque a gente nunca sabe o tempo das pessoas. Pregar é a tempo e fora de tempo. Amém? Quando a gente fez uma grande ação evangelística aqui na cidade, de escrever cartas, ir nos ônibus, falar com o pessoal em 2014. Bem que ano que vem vamos fazer um agito também grande em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Né? Mas diversos testemunhos que nós tivemos foi literalmente assim, né? Eu preguei para uma pessoa, ela estava doente e não foi curada. Ela morreu, mas ela morreu salva. Amém, amados? Morreu essa morte agora, mas não passará a segunda morte. O duro é, não tenho o que falar. E aí, como é que nós vamos fazer? Que pontão, pregar a tempo e fora de? Posso ouvir um amém? Olha para quem está do seu lado e fala, seja inconveniente, irmão. Fala, é melhor inconveniente salvo do que, né, conveniente e fechando o caixão do outro para o inferno. Não, não podemos fazer assim. Devemos pregar o evangelho. Amém? Pastor, sou tímido. Você era, porque os tímidos não entrarão no reino do céu. Deus dá espírito de ousadia. 2 améns. Deus dá espírito de ousadia. E não de medo. Né? Como disse um pastor que eu escutei esses dias, o medo é um espírito, e é um espírito mesmo. É um espírito. Nós não temos medo de nada, não precisa ter medo de nada, graças a Deus. Vamos lá. Por que eu devo pregar? Romanos 10, 13 ao 15. Leia comigo. Por quê? Será? Salvo, por isso que eu prego. Ok. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como é que alguém vai falar do nome do Senhor se eles não creram? Como assim? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então tem que ter. E como ouvirão se não há quem? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam as boas novas. Que alegria saber disso daí, né? É um texto do Antigo Testamento também falando. Os pés daqueles que caminham pelo Evangelho, aqueles que, Paulo depois ele estrutura que a nossa armadura espiritual é cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra e sandálias da pregação do Evangelho da paz. Quão lindos são aqueles que pregam as boas novas do Evangelho. Por que você está falando essas coisas, pastor? Nós já fomos enviados por Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Jesus é o teu Senhor, teu dono? Já te enviou. Pergunta para quem está do seu lado, está pregando, irmão? Ou pergunta para a pessoa, ou você está preocupado sempre com as suas coisas? Uma das coisas que eu mais gosto de uma descrição de quem já viu Jesus, eu nunca vi Jesus assim fisicamente. Espero ver ele lá quando chegar na glória também. Mas se ele quiser aparecer, não tem problema. Mas uma das coisas que mais me impressiona, que o meu pastor me contou a primeira vez que ele viu Jesus, que foi um fato muito peculiar dele. Posso contar ou não? Ele era pastor já há 10 anos numa igreja avivada, boa, e Jesus pediu para ele sair, para ele ser missionário. Então, tinha que ser mesmo Jesus para vir, porque ele não largaria as coisas de fazer isso. E Jesus veio num momento de oração com ele. E uma das coisas, não vou nem falar das coisas do avanço de missionário dele, mas eu vou falar do que ele me fala de Jesus, que para mim sempre faz muito sentido. Posso ou não? Ele falou que quando Jesus vinha andando, ele notou, não sabe como, pelo Espírito, que Jesus era consciente de tudo ao seu redor. De tudo. Tipo, Jesus ia andando aqui, ó, ele tinha consciência que tem uma criança de cada célula, de cada molécula que existe dentro desse plástico, de cada grão de areia, de cada átomo que está no ar. Jesus era consciente de tudo. Faz sentido porque Deus é onisciente. Sim ou não? Mas por que eu estou falando dessas coisas? Aí eu entendo o modo como Jesus andava, porque a onisciência não saiu dele, ele falava que ele sabia as coisas, porque razoais a meu respeito, não é? Aí eu entendo o que? Uma das características de Jesus e que o Espírito pode nos dar, que é o discernimento de todas as coisas, ele vos ensinará todas as coisas, estou citando um texto bíblico, que é o quê? Quando eu estou em um lugar, eu não estou lá por nada. Eu não estou lá sozinho. Será que Deus não me levou para um lugar para alcançar alguém? Será que Jesus não me deu uma oportunidade de eu estar aqui para que alguém fosse tocado? Será que eu não estou no lugar para ser luz e não se pode colocar o luzeiro embaixo da cama, mas deve ser colocado como cidade edificada sobre a montanha? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Será que Deus não nos coloca em alguns lugares para que nós possamos ser luz e transformar aqueles ambientes?
Por que nós devemos pregar, pastor? Porque todos precisam ouvir. O que isso quer dizer com todos precisam ouvir, pastor? O que Paulo está falando assim, ó, gente, se não tem quem pregue, como é que eles vão acreditar? Ou você vai deixar as pessoas soltas e tomara que um dia ela aceite Jesus e veja e cruze com alguém. Não. Se você conhece a pessoa, você prega o evangelho. Sério, amém. Fala amém aí, por favor. Você prega o evangelho. Não, pastor, prefiro que você pregue. Não, eu prego, irmão, não tem problema. Né? Eu e o martelo pregamos. Mas Deus espera que você não vai perder do martelo, né, irmão? Por favor, pregue o evangelho. Amém? Todos precisam ouvir, todos já estão enviados por Jesus, graças a Deus. Por que eu devo pregar o evangelho, pastor? E aí eu vou voltar para o exemplo aqui em cima que eu estava contando, que daí fica mais fácil para voltar assim para sua mente associar. Lembra quando eu falei que uma menina me perguntou por que o crente importuna tanto? Sim ou não? Para que se converta? Aí eu comecei a explicar para ela. Eu falei, olha, a nossa base de crenças é a seguinte. Onde cai a árvore, ali ela permanece. Ou seja, quando você morrer, você entra em estado de eternidade. Se você caiu para o lado da luz, luz. Se você caiu para o lado das trevas, trevas. Deixa eu voltar biblicamente para explicar isso. Posso ou não? Para explicar a morte entrando na humanidade. Vocês me permitem? E Deus disse, certamente no dia de comer desse fruto, morrerás. Né? Pastor, Adão morreu naquele dia, porque a Bíblia fala, e a Bíblia tem que ser interpretada por ela mesma, que para Deus 1 ano é igual a 1000 dias, né? Sim? Amém, amados? E um dia é igual a 1000 anos. Né? Adão não viveu mais do que 1000 anos. Ele morreu um pouco antes. Ninguém nunca passou. Então ele morreu para Deus naquele dia. Estão comigo? Bíblia por Bíblia. Tá? Estou citando lá no Novo Testamento, cruzando com o Antigo. Mas deixa eu explicar. Adão pecou. Por que ele foi expulso do paraíso? João, Lucas, por que Adão foi expulso do paraíso? Exatamente. Por que, Lucas? Foi porque ele pecou? Também. Mas qual era o problema dele ser expulso, que ele não podia ficar lá? Para que ele não comesse do fruto da árvore da... Então tirou o homem do jardim e colocou um querubim no jardim com uma espada rodando ali, como fala, para que ele não voltasse para o caminho e comesse da árvore da vida. Por quê? Porque se ele come da árvore da eternidade e ele está em pecado, ele permaneceria em pecado eternamente. Por isso que Satanás não pode se converter. Ele já era um ser espiritual pleno, na plenitude do seu estado de eternidade. Como ele errou daquele jeito, não tem mais como ajustar para ele. É igual para nós temos o período dessa terra para reajustar isso. Se não reajustamos, foi. Então, eu não expliquei tudo isso para ela, mas eu falei assim, nós queremos assim, se você morrer em pecado, você não tem que ela crê que ia voltar numa vida diferente, aí ia voltar uma lagartixa, depois voltava um rato, depois voltava um cachorro, até que ficasse bom de novo e evoluindo. Eu falei, então, a Bíblia fala, cabe ao homem morrer uma só vez. E nós cremos o seguinte, se você morrer em pecado, não tem mais como voltar, porque infelizmente na nossa cultura, e tem isso num suposto cristianismo que não prega o que Cristo pregou, ou exclusivamente a Bíblia, que você deve orar pelos mortos, que a pessoa morreu, que você pode olhar, encaminhar ela para tal lugar, fazer tal. A Bíblia chama isso de necromancia, adoração aos mortos. A Bíblia chama. Morreu, querido, não há mais obras. Por isso que nós lutamos para que a pessoa creia enquanto ela ainda está viva. Aí eu falei para ela, é por isso que nós, crentes, acabamos parecendo inconvenientes ou chatos em algumas coisas, porque eu creio assim, se você acreditar enquanto você está viva, glória a Deus. Se você quiser deixar para acreditar na outra vida, talvez você nunca mais vai ter nenhuma chance. Conseguir me fazer entender, sim ou não? Sim ou não? Amém? Então vamos ler lá, vai. Quem nele crê? O que não crê? Já está julgado. Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que? Porque suas obras eram más. É o próprio Jesus falando, né? Evangelho de João. Mas por que você está dizendo isso? Pastor, por que a gente prega o evangelho? Porque eu não quero que ninguém vá para o inferno, irmãos. Eu não quero que ninguém morra para sempre. Por mais que eu não goste de alguém fique me perseguindo e outras coisas, eu não desejo que ele sofra condenação eterna. Por que você não deseja, pastor?
imagine eu, um ser eterno, vendo alguém sofrer para sempre e falar, foi porque eu não quis falar. Faz sentido isso? Será que é o mesmo Espírito que é o Espírito de Deus? Deus quer que todos sejam salvos. Olha para quem está do seu lado e pergunta, e você, meu irmão? Está pregando ou não? Pastor, o que é pregar? Me fala. Falar que Deus tem um plano na vida da pessoa. Falar que é a salvação de graça. Falar que Deus tem um propósito na vida da pessoa. Simples, irmãos. Não precisa demorar. Não precisa pedir para o Espírito Santo te mostrar o que Ele quer falar com cada pessoa, onde você está. Quem pode dizer amém? E não ser tão egoísta de só pensar em você e nas suas coisas e na sua vida. Que é igual eu falei, eu estou comendo num restaurante, o que eu pergunto para o Espírito? Tem alguém que o senhor quer que eu fale? Se tiver, vou falar. Ok, chegou um garçom, conversa. Chegou uma pessoa, conversa. Que oportunidades que o senhor quer me dar? Eu já comentei aqui uma das coisas que eu tenho comigo, com Deus. Vou contar esse testemunho. Posso ou não? Né? Eu fui pregar esses dias no SDA, não sei se eu já contei, mas ok. Mas olha que coisa legal de Deus. Eu tenho isso com Deus. Se eu vou comer em algum lugar e tem um aniversário, quem já almoçou comigo em algum restaurante, alguma coisa, né, sabe que isso acontece. Alguém faz aniversário, eu me levanto. Vou lá, falo, que legal, alguém está fazendo aniversário, ai, que bênção, glória a Deus, hein, parabéns, quantos anos, que alegria, está semana com a família, com os amigos, tal, bem cara de pau mesmo, né, e não vou pedir bolo, eu nem como muito doce. Aí eu falo, posso fazer uma oração? O que a pessoa geralmente fala? Pode, eu vou lá, oro pela pessoa, abençoo os anos, agradeço os anos de vida. Quantos anos? Tal, que alegria. Se tem, eu já falo alguma coisa, se passou de tal idade, é a robustez, é o que a Bíblia fala, que alegria, celebrar os anos que o Senhor acrescenta, tal. Posso fazer mais uma oração? Entregando a vida para Jesus? Tal. Pô, eu sempre faço isso. Todo lugar tem aniversário, eu já entendo que se eu estou distraído com a galera da minha mesa, é Deus me falando, tem trabalho. Amém? Você falou, envia-me a mim, já está enviado. Então, esses dias eu fui num restaurante, fiquei umas horas assim lá, foi lá no MFI, quando a gente estava nas reuniões do MFI, e daí eu fiquei com os pastores umas 2 horas lá no restaurante. Né, a pastora voltou, foi ficar com as crianças, eu fiquei lá no restaurante, e tiveram 3 aniversários no período que eu estava lá. Então, o primeiro, beleza, teve aniversário, eu levantei. Tal. Mesmo procedimento, levei a mesa para Jesus. Até voltei, meus filhos perguntaram, como é que foi hoje? Eu falei, hoje, não sei se algum podia ser convertido, mas na contagem das orações, então eu sempre falo assim, hoje foram 11 vidas salvas. Né? Eu falei para meus filhos. Uns não quiseram, mas não tem problema. E orei por um pessoal numa mesa. Voltei, sentei na minha mesa. Daqui a pouco, outro aniversário numa mesa bem próxima. Do lado na verdade, não tão próxima da minha, mas do lado da que tinha já feito um aniversário. E eu fui para lá orar. Eu falei, posso fazer tudo bem, parabéns, tal. Posso fazer uma oração pelo aniversariante? Daí uma menina, uma jovem assim, tá mexendo no celular. Não pode, nós somos de tal religião, tal. Ninguém vai orar aqui outras coisas. Eu falei, não, mas você não vai deixar eu orar pelo seu pai? Né? Aí o pai, deixa ele orar. Né? Que mal tem, deixa ele orar. Não quiseram fazer oração de apelo, mas deixa eu orar. Beleza, orei, beleza, voltei para o meu lugar, tranquilo. Voltei e comecei a comer. Daqui a pouco, de novo, na verdade eu fui pegar mais um pouco de comida, que estava 2 horas, já dá para comer 2 vezes. Né? Então já tinha passado 1 hora e pouco, falei, não vou pegar mais um negócio para comer. Fui pegar quando eu estou passando assim, voltando com o meu prato, uma outra mesa do outro lado. Eu fui lá, deixei minhas coisas, fui na mesa do outro lado, mesmo procedimento, era um monte de jovem, com bebida, com um monte de coisa. Todos oraram, repetiram até a alta oração, devia ter algum crente ali mais incendiando, daí os outros não quiseram perder na competição, foi benção. Voltei daí para minha mesa, sentei. Foi na quarta-feira isso. No outro sábado eu fui, tava até o Zóio comigo, cadê o Zóio? Tá ali, né, Zóio? O Zóio é testemunha disso que aconteceu depois. Eu fui pregar lá na semana do avivamento lá em Curitiba, na CCC, o Academic, né? Eu já fui professor universitário, me chamaram lá. Fui pregar, compartilhei o testemunho, me falaram para pregar sobre evangelismo, preguei sobre evangelismo, não era essa mensagem, era outra, e falei, e contei esse testemunho. E olha que coisa engraçada, tá? Quando eu e o Rodrigo chegamos lá, né, Rodrigo? Eu falei, eu queria entrar no templo. Daí o irmão que estava cuidando da porta, o senhor não pode entrar. O senhor tem que esperar o culto acabar.
Ele não era obrigado a saber que eu era o pastor e que ia pregar, entendeu? Eu falei, não, então tudo bem. Até olhei meu telefone, a menina falou, pastor, quando chegar, me encontra aqui, tal. Eu falei, não, vou esperar o culto acabar, né? Nós bem de boa. E aí o menino veio, aí acabou o meu culto. No final ele veio, pastor, me perdoa, eu não deixei você entrar. Eu não, querido, ninguém é obrigado a saber quem é ninguém, né? Você fez o que era certo, não podia entrar. Ele falou, pastor, eu falei para minha esposa que eu te conheci, não sabia de onde. Mas eu não me liguei que você era o pastor, mas depois você contou o testemunho, eu me liguei de onde que eu te conheço. De onde você me conhece? Eu estava no restaurante, naquele dia, vendo você ir numa mesa e falarem sim. Eu estava do lado da mesa que te falou não, que a menina foi bem brava com você, e você mesmo assim ainda orou, e depois ainda você foi orar na outra mesa. E eu e minha esposa estávamos almoçando, eu falei, meu Deus, que Deus me deu, esse cara aí deve ser um homem de Deus. Que Deus me dê essa ousadia de, mesmo quando os outros falam não, ele continua pregando e ganhou mais, que foi a mesa mais fervorosa, foi a dos jovens com um monte de bebida que aceitaram Jesus. Vocês estão aqui comigo? Pregue a tempo e fora de tempo. Posso ouvir um amém? Amém? Estou falando coisa simples, irmãos. Simples. Graças a Deus, ainda tem gente nessa igreja aqui que vem, e quem converteu foi o seu pastor. Eu não prego só do púlpito, não. Tem gente que eu ando. É difícil para nós, eu e a pastora, que a nossa vida só anda com vocês. Pra gente, a maioria das coisas que a gente faz aqui na cidade é: vou visitar um irmão, vou na casa, vou comer com um, vou comer com o outro. A igreja é grande, é assim, é ou não é verdade? Então eu me forço, às vezes, a estar nos lugares onde não tem crente, para eu poder ganhar eles. Porque se eu deixar minha vida só com a igreja, eu já tenho uma vida inteira de trabalho, né? De comer, de atender, de aconselhar, de ir no estabelecimento que é dos nossos. Eu nem conviveria com não crente. Mas eu tento fazer. Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Pregue a tempo e fora de tempo. É simples. Ontem eu estava com os meus filhos sabem disso. Foi lá pegar um lanche com eles. Aquela fila assim, tal. E eu, Jesus, não vou ficar na fila à toa, hein? Me dá alguma coisa para fazer, né? Sempre cheguei, encostei ali perto, antes de pegar o lanche. Antes eu pedi o lanche, estava na fila do meio, tinha um lugarzinho que estava toda a galera de motoboy. Deu já, piazada, prestem atenção. Baixei o vidro. E aí, gente, tudo na paz? Beleza? Tudo jóia? Aí tudo, beleza, tudo jóia, tal. Pessoal, vamos fazer uma oração, né? Vocês ficam, meu Deus, é moto para tudo que é lugar, é perigoso e as outras coisas. Posso fazer uma oração por vocês, tal. Todo mundo já tira o capacete, segura o boné, né? Tem isso, né? Vou fazer uma, Pai, abençoa a vida deles, guarda, protege, direciona, dá provisão, que eles tenham do sorte do seu trabalho. Abre os olhos dos motoristas também. Quem não tem moto, às vezes não enxerga a moto. O Senhor dê graça, o Senhor acampa seus anjos ao redor deles, guarda, que eles estejam tranquilos. Beleza, 30 segundos de oração. Posso fazer mais uma oração? Você pode, já orou por mim. Era o que eu queria, está preocupado comigo. É ou não é verdade? Demonstrar amor, compaixão, não é isso? Se compadecer da pessoa. Quantos carros passam ali enquanto estão ali e eles não são? Ninguém. Nem visto, nem um boa noite, nem um obrigado, nem nada. Quantos que eles entregam uma coisa e não falam nem obrigado? Pega o negócio, paga e ainda... Sim ou não? Sim ou não? Posso fazer uma oração por vocês? Vocês gostariam de entregar a vida para Jesus? É uma oração simples de entrega para a vida de Jesus. Você acredita em Deus? Sim. Que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te declaro como meu Senhor e Salvador. A oração que a gente faz todo dia no final do culto aqui, que vocês já conhecem. Foi amém. Amém? Glória a Deus. Peguei meu lanche, elogiei a pessoa que me atendeu, porque não deu tempo de fazer outras coisas com a conta. Estou esperando o lanche na outra cabine ali. Aí tem um menino todo tatuado, com uma cara assim, aprendendo a fazer as coisas ali ainda. Eu vi porque a menina ensinava, ele dobrou errado o negócio dos lanches dos meus filhos, tal. E ajustando, e aí Deus, que não dá tempo de eu fazer apelo, o que eu vou falar? Fala que eu abençoo ele, que eu tenho um plano na vida desse jovem. Eu já até mostrou umas outras coisas, mas não dá tempo de eu falar assim, urgente. Aí ele me deu o lanche assim, né, porque eu estava com fome, né? Ele me deu o lanche, eu falei, que Deus te abençoe, Deus tem um plano para a sua vida. Para você, para a sua vida. Ele pegou? O que você falou? Eu falei, Deus te abençoe, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele deu um sorriso, deu um soquinho, foi embora. Só mais um testemunho para acabar. Posso? Prega o evangelho. Eu acabei de voltar de um tempo de pregação com o Todd lá, em Recife. Nós fomos pregar, muitas vezes. Vou falar um caso só de uma das pregações. Nós estávamos fomos
uma loja de suplemento, que ele estava procurando suplementos. Ele foi pregar, ele começou a pregar e orar pela menina. O que acontece nos Power Loves? São ações de evangelismo. Então a galera vai, nós tivemos Power Love na igreja, quem já esteve? Então tem a primeira sessão, vai para o evangelismo no almoço. Volta a segunda sessão, vai para o evangelismo no café da tarde, janta. Depois volta, foram 2 dias assim. Lá em Recife tinham 700 pessoas no Power. Então pegou toda aquela, mais ou menos a região que nós estávamos. No dia após o Power Love, nós fomos para a academia e o Todd foi numa loja de suplemento olhar lá um negócio e evangelizar. E evangelizamos a menina que estava ali. Olha o testemunho da menina, ó, o que ela me falou. Ela falou para nós, ela falou assim, ó. Meu Deus, Deus deve estar atrás de mim mesmo. Aí nós falamos, por quê? Porque em 2 dias vocês são quarta abordagem que eu tenho. Eu vou na igreja. Por que eu estou falando isso, ó? Um rega, um planta, outro colhe. Mas nós podemos ser usados por Jesus, pelo Espírito Santo, e às vezes o primeiro não vai ser a abordagem, o segundo não vai ser a abordagem, o terceiro não vai conseguir fazer tudo o que tem que fazer, mas alguém falou, Deus te abençoe, que ela falou, eu tenho 30 e poucos anos, nunca na minha vida, em tão pouco tempo, tanta gente me falou de Jesus. Claro que ela não ia explicar para ela, então, a gente estava com o evento aqui perto, né? Mas mesmo que tivesse, qual a chance de ir para o shopping, de ir para a academia, de abordar 4 pessoas, uma só menina? Menina não, uma mulher assim. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Amém? Pregue a tempo e fora de tempo, igreja. Nem sempre dá todas as coisas. Eu vou lá na academia, eu não consigo pregar todos. Eu sei minhas roupas que eu vou para academia. Só uma vez que eu não fui com roupa de crente. Foi uma roupa que meus filhos me deram, que eu peguei lá, que estava suja a camiseta, que é do Homem-Aranha. Todas as outras vezes, eu vou com a camiseta essa. O Sérgio está próximo, uma camiseta da igreja. Por quê, pastor? A mensagem vai falar com alguém. Vai ou não vai? Né, esses dias, óbvio, né, eu estava lá, até eu contei já o testemunho. Um cara chegou assim para mim, estava num horário que eu não vou na academia, estava sozinho aquela vez, e ele veio e falou assim, você é o cara lá da igreja? Falei, eu sou o cara lá da igreja. Né? Eu passo lá na frente todo dia, que horário é o culto? Né? Mandamos colocar a placa ali. Né? Eu me liguei, falei, meu Deus, não tem nem horário do culto na nossa igreja, nós somos muito loucos. Né? E aí eu falei, resumindo a história, orei com ele e falei, se quiser nós estamos adorando aqui na igreja, venha. Esses dias, um domingo de manhã aqui, o último que eu preguei de batismo, eu cruzei com ele ali atrás. Mas essa veio para mim. Mas talvez ele só me reconheceu porque eu estava com algo escrito assim, ó. É ou não é verdade? Senão podia ter ficado na dúvida e falado, não vou mexer, não vou perguntar se é ou não. Independente disso. Vamos pregar? Para que ninguém seja condenado? O que eu falo, pastor? Algo simples. O que o próprio Jesus falou. O quê? Respondeu Jesus. Você está buscando a Deus? Tá. Sabe como é que você vai buscar a Deus? Com Jesus. Sem Jesus não tem como chegar a Deus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quem tem a Ele tem vida e vida em abundância. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos varrer a cidade de novo ano que vem? Amém, amados? Muito evangelismo? Quem pode dizer amém? Nós já fizemos isso quando a gente tinha 400 pessoas. Agora 400 é praticamente um culto só. Não é nem estresse. Hoje está um pouco menos assim, mas daria quando enche aqui. Amém, amados? Então, vamos agitar essa cidade em nome de Jesus. Pregar o evangelho a todos. Quem pode dizer amém? Por quê, pastor? Porque você não quer ninguém condenado, você não quer ninguém indo para o inferno. Você quer que sua família seja salva, que todos sejam salvos. Eu também. E é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Por isso que Ele não voltou ainda. Deus tem algo para fazer, Ele quer te usar. Quer que você dê testemunho, fala as coisas que Deus fez na sua vida. Às vezes só conta a sua história. O Todd evangeliza assim, eu era um drogado, mexia com crime, roubava, né? Deus mudou a minha história. E leva para Jesus. Vamos orar? Quero fazer 2 orações. Se você está aqui pela primeira vez também, o amigo que está aqui pela primeira vez, vamos fazer uma oração juntos, a igreja toda vai repetir, entregando a vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Coloca a mão no seu coração, eu só peço isso para você ficar consciente de si mesmo. Vamos orar juntos? Ore comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu único
e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros. E eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. E quem concorda diz?